Sentimentos embaralhados? Aprenda a arrumar a casa dentro de você. Olá, que bom ter você aqui comigo hoje. Sabe aqueles dias em que parece que tem uma ventania dentro da gente? Que o coração fica apertado, a cabeça não para de pensar e os sentimentos parecem um monte de coisa jogada, tudo fora do lugar? Como se a nossa casa de dentro, aquela que mora aqui no peito e na mente, estivesse toda bagunçada. Pois é. Muita gente se sente assim de vez em quando. Às vezes a gente nem sabe direito o que está sentindo, só sabe que tem um incômodo, uma confusão que atrapalha a gente de viver em paz. É uma tristeza misturada com raiva? É medo com ansiedade? Fica tudo tão embolado que dá um nó na garganta, não é mesmo? Mas olha, a boa notícia é que dá pra gente aprender a botar ordem nessa casa interna. Dá pra gente entender melhor esses sentimentos e encontrar um jeitinho de viver mais leve, com mais clareza. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Vou te mostrar alguns passos simples, como se fosse uma faxina da alma, para você começar a identificar e entender suas próprias emoções. Tenho certeza que vai te ajudar muito. Então, se você quer aprender a arrumar essa bagunça boa que são os nossos sentimentos, fica comigo até o final. E se você já gostou do tema e acha que esse vídeo pode ajudar mais alguém, já deixa seu gostei aí embaixo para dar uma força pra gente. E se você é novo por aqui e quer receber mais dicas para viver melhor, se inscreve no canal, tá bom? É de graça e ajuda a gente a continuar trazendo conteúdo feito com carinho para você. Porque às vezes a nossa casa de dentro fica tão bagunçada. Antes da gente começar a arrumação, é bom a gente entender um pouquinho por que essa bagunça acontece, né? Pensa comigo, a vida da gente é cheia de coisas acontecendo o tempo todo. Tem as alegrias, mas também tem as preocupações com a família, com o trabalho, com as contas para pagar. Tem as notícias que a gente ouve, as conversas que a gente tem, as lembranças do passado e as incertezas do futuro. É como se cada uma dessas coisas fosse um objeto que entra na nossa casa interna. Se a gente não parar de vez em quando para ver onde cada coisa pertence, para limpar o que não serve mais, a bagunça vai se acumulando. Muitas vezes, a gente nem foi ensinado a olhar para dentro, a prestar atenção no que sente. Às vezes, a gente acha que sentir certas coisas é feio, é errado ou é sinal de fraqueza. Aí, o que a gente faz? Empurra o sentimento para debaixo do tapete. Só que ele não some, né? Ele fica lá, escondidinho, mas fazendo uma bagunça danada e, uma hora ou outra, a gente tropeça nele. Outra coisa é que a vida moderna é muito corrida. A gente vive no automático, fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo, e não sobra tempo para a gente se escutar. E quando a gente não se escuta, os sentimentos vão falando mais alto, vão se embolando, até que a gente não entende mais nada. Mas não precisa ser assim para sempre. Com um pouquinho de vontade e umas dicas simples, a gente pode começar a organizar essa casa e deixar ela bem mais aconchegante para a gente mesmo morar. Vamos ver como? Dica 1. Pare um pouquinho e deixe a poeira baixar. Imagina que você entrou num quarto que estava todo empoeirado porque alguém sacudiu um tapete lá dentro. Se você tentar limpar a poeira enquanto ela ainda está voando pelo ar, não vai adiantar muito, concorda? Você vai acabar se sujando mais e não vai ver direito onde precisa limpar. Com os nossos sentimentos é a mesma coisa. Quando a gente está no meio de uma confusão emocional, com o coração acelerado e a cabeça a 1000, é difícil entender o que está acontecendo. A primeira coisa, então, é tentar achar um cantinho de sossego, nem que seja por alguns minutinhos, e deixar essa poeira emocional baixar um pouco. Como fazer isso? Não tem receita mágica, mas respirar fundo algumas vezes já ajuda muito. Senta num lugar confortável. Se puder, fecha os olhos e preste atenção no ar que entra e sai do seu nariz. Não precisa pensar em nada complicado, só sente a sua respiração. Faça isso por uns 2 ou 3 minutos. Sabe o que acontece? Quando a gente foca na respiração, a nossa mente começa a se acalmar. Aquele monte de pensamento agitado vai diminuindo o barulho. O coração vai batendo mais devagar.
É como se a gente abrisse uma janela para entrar um ar fresco na nossa casa interna. Pode ser que no começo pareça difícil, que a cabeça não queira parar quieta. Não tem problema, é assim mesmo. Seja paciente com você. Cada vez que a mente fugir, você traz ela de volta para a respiração, com jeitinho. Essa paradinha para respirar não vai resolver todos os problemas de uma vez, mas ela te dá uma clareza maior para começar a entender o que se passa aí dentro. É o primeiro passo para a gente começar a ver os móveis que estão fora do lugar na nossa casa emocional. Você pode fazer isso em qualquer lugar. Se estiver no trabalho e sentir o nervosismo chegando, vá ao banheiro 1 minutinho e respire. Se estiver em casa preocupado, pare o que está fazendo e se dê esses minutinhos. É um presente que você dá para sua própria calma. Dica 2. Tente dar nome aos sentimentos. Depois que a poeira baixou um pouquinho com a respiração, a gente começa a enxergar melhor o que tem dentro da nossa casa emocional. Agora, o desafio é tentar dar nome para esses móveis, ou seja, identificar os sentimentos que estão ali. Muitas vezes, a gente só diz estou mal ou estou para baixo. Mas mal pode ser tanta coisa, né? Pode ser tristeza, pode ser raiva, pode ser medo, pode ser frustração, pode ser cansaço. Quanto mais a gente consegue dar um nome mais certo para o que sente, mais fácil fica de lidar com aquilo. Pensa assim, se você tem uma dor no corpo, você vai ao médico e tenta explicar onde dói e como é a dor, certo? Se você só diz, tô com dor, fica mais difícil para o médico te ajudar. Com os sentimentos é parecido. Então, depois de respirar e se acalmar um pouco, se pergunte, o que exatamente eu estou sentindo agora? Tente achar a palavra que melhor descreve essa sensação. Será que é tristeza? Uma vontade de chorar? Um aperto no peito? Uma falta de ânimo? Será que é raiva? Um calor que sobe? Uma vontade de gritar ou de quebrar alguma coisa? Uma sensação de injustiça? Será que é medo? Um frio na barriga? O coração batendo mais forte? Uma vontade de fugir ou de se esconder? Será que é alegria? Um sorriso no rosto? Uma leveza no corpo? Uma vontade de cantar ou de abraçar alguém? Será que é vergonha? Uma vontade de sumir? O rosto ficando quente? Será que é culpa? Um peso na consciência? Um arrependimento por algo que fez ou deixou de fazer? No começo, pode ser que a gente só consiga identificar os sentimentos mais básicos, como alegria, tristeza, raiva e medo. E já está ótimo. Com o tempo e a prática, a gente vai aprendendo a perceber sentimentos mais variados, como frustração, decepção, ansiedade, gratidão, esperança. Não se preocupe em acertar de primeira. O importante é começar a prestar atenção. Se você está na dúvida entre dois sentimentos, tudo bem. Às vezes, eles vêm misturados mesmo. O mais importante é você estar tentando entender a sua mobília interna. Isso é um passo enorme para o autoconhecimento. Uma dica: às vezes, quando a gente nomeia o sentimento, ele já parece que diminui um pouquinho de tamanho, sabia? É como acender uma luz num quarto escuro. A gente vê o que tem lá e o monstro já não parece tão assustador. Dica 3. Investigue de onde vem o sentimento, descobrindo a causa da bagunça. Muito bem, você já parou, respirou, a poeira baixou e você já começou a dar nome para alguns sentimentos que encontrou aí dentro. O próximo passo da nossa arrumação é tentar entender: de onde será que esse sentimento veio? O que será que aconteceu para ele aparecer? É como investigar a causa da bagunça na sua casa. Se tem um copo quebrado no chão, você quer saber como ele quebrou, para evitar que aconteça de novo, certo? Com os sentimentos, a gente também pode tentar descobrir o gatilho, ou seja, o que disparou aquela emoção. Depois de nomear o sentimento, por exemplo, estou sentindo raiva, pergunte para si mesmo: o que aconteceu um pouco antes de eu começar a me sentir assim? Alguém me disse alguma coisa? Eu vi alguma coisa? Eu pensei em alguma coisa? Essa situação já me fez sentir assim antes?
Vamos pegar um exemplo. Digamos que você percebeu que está com muita raiva. Aí você para e pensa: essa raiva começou depois que meu vizinho botou o som muito alto de novo, mesmo depois de eu já ter pedido para ele abaixar. Pronto, você achou uma possível causa, um gatilho para sair da sua raiva. Outro exemplo, você se sentiu triste de repente. Aí você lembra que viu uma foto antiga de alguém que você gostava muito e que não está mais por perto. Essa lembrança pode ter sido o gatilho da sua tristeza. Entender de onde vêm os nossos sentimentos é muito importante por alguns motivos. Ajuda a gente a se conhecer melhor. A gente começa a perceber quais situações nos afetam mais, quais são os nossos pontos fracos e também os nossos pontos fortes. Dá pistas de como lidar com o sentimento. Se você sabe que a raiva veio por causa do som alto do vizinho, você pode pensar em estratégias para lidar com essa situação específica. Conversar de novo, procurar ajuda, etc., em vez de só ficar sofrendo com a raiva sem saber o que fazer. Evita que a gente culpe as pessoas erradas. Às vezes, a gente está irritado por causa de um problema no trabalho e acaba descontando em casa, na família. Se a gente entende a verdadeira origem da irritação, pode evitar essas injustiças. Essa investigação não é para a gente ficar se culpando ou culpando os outros, viu? É só para a gente entender melhor o mapa da nossa própria casa emocional. É como um detetive do bem, investigando os próprios sentimentos com curiosidade e gentileza. Lembre-se, nem sempre a gente vai achar a causa de primeira. Alguns sentimentos são mais fundos, vêm de coisas mais antigas. Mas só de começar a se perguntar, você já está abrindo a porta para um entendimento muito maior sobre você mesmo. Pequena pausa, talvez uma imagem de alguém pensando com calma. Os benefícios de ter uma casa interna, mais arrumada. Arrumar a casa dá um trabalhinho, né? E arrumar a casa de dentro, os nossos sentimentos, também exige um pouquinho de dedicação. Mas olha, os benefícios são tão grandes que vale muito a pena. Quando você começa a identificar e entender melhor suas emoções, você sente mais calma e paz interior. Aquela ventania interna diminui e você consegue ter momentos de mais sossego. Você toma decisões melhores. Em vez de agir no calor da emoção e depois se arrepender, você consegue pensar com mais clareza antes de decidir o que fazer. Seus relacionamentos melhoram. Quando você se entende melhor, consegue também explicar melhor para os outros como se sente e o que precisa. E também fica mais fácil de entender os sentimentos dos outros. A comunicação fica mais clara e os desentendimentos diminuem. Você se sente menos perdido. Aquela sensação de confusão diminui, porque você começa a ter um mapa dos seus próprios sentimentos. Sua saúde agradece. Guardar muita emoção ruim, sem entender nem cuidar, pode até fazer mal para o nosso corpo. Aprender a lidar com os sentimentos é também cuidar da saúde. Você se torna mais forte e resiliente. Entender suas emoções te ajuda a enfrentar os problemas da vida com mais preparo e a se recuperar mais rápido das dificuldades. Você aprende com as suas experiências emocionais. Arrumar a casa interna é um cuidado, um carinho que você faz por você mesmo. E é um aprendizado que ninguém te tira. E aí, gostou das nossas dicas para começar a arrumar a casa dentro de você? Como a gente viu, identificar e entender nossos sentimentos pode parecer um bicho de 7 cabeças no começo, mas com passinhos simples, parando para respirar, tentando dar nome ao que se sente e investigando de onde o sentimento veio. A gente vai desembaralhando esse novelo e trazendo mais luz para dentro da gente. Lembre-se que esse é um caminho, uma jornada de autoconhecimento. Não precisa ter pressa e nem se cobrar para ser perfeito nisso da noite para o dia. Cada pequena descoberta sobre você mesmo, cada sentimento que você consegue entender um pouquinho melhor, já é uma grande vitória. Seja gentil e paciente com você nesse processo, como você seria com um amigo querido que está aprendendo algo novo. Acredite na sua capacidade de se entender e de cuidar da sua casa interna.
ela é o seu lar mais importante e merece ser um lugar de paz e aconchego. Espero de coração que este vídeo tenha te ajudado e te inspirado a olhar para dentro com mais carinho e curiosidade. Se você gostou e acha que essa conversa pode ajudar outras pessoas a também arrumarem suas casinhas internas, não esqueça de deixar o seu gostei aqui embaixo, tá? E se ainda não faz parte da nossa família por aqui, se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos, onde a gente vai continuar conversando sobre como viver uma vida com mais sentido, mais força e mais paz. E compartilhe esse vídeo com aquele amigo ou amiga que você acha que está precisando ouvir essa mensagem hoje. Um pequeno gesto de carinho pode fazer uma grande diferença. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua atenção. Fique com Deus e a gente se vê no próximo vídeo.